Que barulhinho é esse? Eu acho que é só um pouquinho. Eu vou desligar meu microfone. É esse Era o barulhinho. seu, é. Gostei. Era o aquecedor. Aqui no meu relógio já são 17 horas, acho que podemos iniciar. Você que sabe, Amanda. Ou aguardamos mais um pouquinho, o pessoal entrar? Como nós estamos no Brasil e não na Inglaterra, dá para dar um tempo de uns 5 minutos. Aguardar mais uns 5 minutos para iniciarmos. No meu celular aqui eu já é 5 minutos e no computador é 5 em ponto. Eu não sei qual que é exatamente a hora certa. No meu é 5 e ponto, é. Acho que a câmera do João está desligada. A minha? Deixa eu ver. Não. Agora tá Mas eu aparecendo. estou vendo o Tá João aparecendo. ali. Tá aparecendo agora. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Amanda e pessoal. Tudo bem? Tudo certo. Eu acho que podemos iniciar. Já são 17h03. O pessoal vai entrando, vai acompanhando. Então, hoje nós iniciamos o primeiro circuito, né, de letras da UERGS, que é o debate sobre literatura latino-americana. Algumas orientações importantes para o pessoal que estão nos acompanhando. Eu sugiro que vocês deixem os microfones desligados para que não ocorra nenhuma interrupção durante a fala dos nossos convidados. E ao final do encontro, eu vou disponibilizar um tempo para quem tiver perguntas, tá?
Aí vocês podem colocar as perguntas aqui no chat, não precisam necessariamente ativar o microfone. E os alunos que tiverem interesse em receber o certificado deste evento, por favor, coloquem o nome completo, o e-mail e a instituição também, certo? E para este encontro, hoje nós vamos falar sobre a obra, a coletânea de contos do escritor argentino, tá? Luiz Borges, a obra Ficções, e nós temos como participadores, né, a professora Aline Venturini. Ela é professora doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em literatura espanhola e literatura latino-americana. Também professora de literatura brasileira, língua espanhola e artista plástica, tá? Também nós temos como convidado o colega João, do curso de Letras, do 7º semestre. Ele é bolsista do projeto Biblioterapia e também do projeto Fabulando, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E como coordenador do projeto, nós temos o queridíssimo professor Gilmar, mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura, na área de comunicação, com ênfase em transcodificação midiática. E de início, eu gostaria que o professor Gilmar começasse falando como que surgiu a iniciativa desse projeto e também qual é a importância desse projeto para os alunos do curso de letras da UERGS. Muito bem, Amanda. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Mais do que um prazer, é uma honra tê-los conosco neste ambiente virtual que se traduz nesse momento na nossa casa, na UERGS, no curso de letras. E, como nos é cotidiano, acolhemos com muito carinho, com muito afago. Portanto, essa honra é toda nossa. O nosso curso de licenciatura em letras tem como habilitação a língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa. Então, há naturalmente uma lacuna, uma pequena lacuna com relação a autores latino-americanos. Em se pensando nisso, o ano passado, eu e alguns acadêmicos participamos de algumas brilhantes palestras, algumas falas do professor Sérgio Gonzaga no programa Universidade Aberta, na Biblioteca Josué Guimarães, na Coordenadoria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Então, nos veio essa proposição de planejar, de organizar um evento que seria inicialmente presencial na nossa universidade, no nosso curso de letras. Coube a mim apenas planejar, organizar esse encontro, porque o protagonismo todo é exatamente dos acadêmicos, principalmente dos acadêmicos, ancorados, né, então, guiados, acompanhados pelos professores de letras, mas que tomassem para si as falas a respeito desses grandes autores latino-americanos. Então, houve a necessidade de listar alguns autores, né, como Jorge Luiz Borges, como, vou ler na sequência aqui, o Juan Rulfo, José Maria Arguedas, o Ernesto Sábato, o Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, o Júlio Cortázar, o Mário Vargas Llosa, o José Donoso, Gabriel Garcia Marques, nesse primeiro momento, né, o boom da literatura latino-americana. E no segundo momento, então, uma atualização, uma contemporaneização desses autores. Então, o que nos levou principalmente a esse projeto foram exatamente essas três características do momento. A lacuna, a necessidade de refletirmos sobre autores e obras latino-americanas, o momento de excepcionalidade devido à Covid-19,
que nos propicia, através deste ambiente virtual, ir mais longe e estar com mais pessoas ao mesmo tempo, inclusive com os palestrantes, né? E, em terceiro lugar, protagonizar o evento com, como diz o Guimarães Rosa, né, com a nossa gente, os acadêmicos, os professores e, honrosamente, alguns convidados. Entre eles, hoje, a querida, a esforçada, determinada, inteligente e muito estudiosa professora doutora Aline Venturini, conhecedora de Borges e muito querida por nós. O nosso acadêmico do 7º semestre, João Goulart, eu costumo brincar com ele que o João é múltiplo, ele entra em vários temas, pesquisa bastante, está sempre solícito às demandas do nosso curso, de nossa universidade. E a eficaz, estudiosa, inteligente, muito organizada, Amanda Alves. Então, vocês, nesse momento, começam a protagonizar esse evento. Tenho certeza absoluta de que será um evento maravilhoso, porque o autor e a vastíssima obra desse autor nos permite isso. Sintam-se acolhidos, estão em casa, recebam o nosso afago. E, como eu digo comumente, avante. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Esse desafio, e também a professora Aline por topar participar e o colega João. E antes de falar, né, entrar na obra Ficções, para quem está chegando agora, nós vamos conversar sobre a obra Ficções do autor Jorge Luiz Borges. Eu gostaria que, de início, o João apresentasse um pouquinho, né? Quem foi o Borges? Como foi a sua infância? Se ele sempre escreveu contos, que ele explicasse um pouquinho para nós a respeito desse autor tão conhecido. A palavra é sua, João. Então tá, minha saudação à professora doutora Aline, ao professor Gilmar, né, pelo maravilhoso projeto, né, que começamos hoje. Amanda, né, minha saudação também, estar aí puxando esse primeiro dia, e aos colegas que estão nos acompanhando, né, tanto da universidade como aqueles de outras instituições de ensino superior, e alguns convidados também que estão assistindo. Acredito que até a minha mãe está assistindo, né? Enfim. Mas coisa boa. Isso é bom ter força, Isso é né? bom, Aquela isso é forcinha, né? Mãe, irmã, tudo. Mas, aqui também enfim, tem um time bem grande, João, que está acompanhando. Que bom, que bom. Então, né? Jorge Luiz Borges, né? Nasceu em Buenos Aires, ele, no dia 24 de agosto de 1899, em meio à sua vida familiar, imerso numa educação exemplar. No ano de 1914, faz uma viagem à Europa, após percorrer por algumas cidades, se estabelece em Genebra, Suíça, né, com a sua família. Ele é bilíngue foi bilíngue desde a sua infância, né? Aprendeu a ler inglês antes que em castelhano, por influência da sua avó materna, de origem inglesa, certo? Aos 6 anos, disse ao pai que queria ser escritor, né? E aos 7 anos escreveu em inglês um resumo de literatura grega. É interessante que o Borges, o primeiro livro que ele leu por inteiro, né, foi o Introdução à Filosofia Matemática. Isso, né, de tenra idade, ali com 9 anos, 10 anos, do Bertrand Russell. Então, ele teve acesso às teses filosóficas do Bertrand Russell, que ajudou a fomentar uma das suas tradições filosóficas, né? Então, ele desde cedo já acessava esse tipo de literatura, né? Esse tipo de leitura, o que foi constituir ele como autor mais tarde. Enfim, aí aos 8 anos, né, acho que aos 7 anos, inspirado no episódio de Dom Quixote de Cervantes, fez o seu primeiro conto, La Visera Fatal. E aos 9 anos, traduziu do inglês O Príncipe Feliz, né, de Oscar Wilde. O Borges, então, ele sofria de uma cegueira genética
E isso, em 1914, por isso que ele foi para a Europa buscar esse tratamento, né? E essa cegueira ela foi paulatinamente acompanhando ele até chegar, acho que aos 55 anos, quando efetivamente não conseguia mais enxergar, né? Bom, ele escreveu muitos poemas em francês, né, enquanto estudava o bacharelado. Ele teve uma formação em direito, né, ele se formou primeiramente em direito, depois ele continuou com as letras, né, e a primeira publicação registrada foi uma resenha de 3 livros espanhóis para um jornal de Genebra. Antes disso, também teve um episódio que ele escreveu Salmos Vermelhos, né, Salmos Vermelhos, que influenciado pela questão da Revolução Russa, né, e dos bolcheviques. Isso também foi na sua tenra idade. Ele retorna para Buenos Aires em 1921. Né? E aí, nesse clima, escreve seu primeiro livro de poemas, Fervor em Buenos Aires, publicado em 1923. E a partir de 1924, ele publica em revistas literárias, em 2 livros, Luna del Enfrente, que é de poesia, e Inquisiciones, que são ensaios. E em 1925 ele ganha a reputação de ser chefe da jovem vanguarda de seu país. Comentávamos antes, né, nas entrelinhas do início Os bastidores. E o Borges, ele, além disso, contribuiu vernacularmente para o dicionário argentino, né? Porque Sim. Algumas palavras que ele falava na Espanha, né, principalmente os substantivos, libertad, que em espanhol tem o D mudo, o Borges, né, se vocês procurarem no dicionário argentino, vão encontrar libertar, inclusive com a tônica na última sílaba e acentuada, assim como demais substantivos que ele colocou em toda a sua obra, essa modificação, né, do espanhol para o argentino, o castelhano, né, efetivamente por um nacionalismo que ele foi muito influenciado naquela época. Então, continuando, né, ele se transformou num dos mais brilhantes e polêmicos escritores da América Latina. Inventou um novo tipo de regionalismo, acrescentou uma perspectiva metafísica da realidade, mesmo em temas como subúrbio, portenho ou tango, né? E nessa fase ele escreveu Quadernos San Martín e Evaristo Tardiego. Em 1937, né, Ficciones, em 1935, que é o livro que nós vamos falar, e até 1944, e Ela Aleph, em 1949. Em 1937, né, essa questão toda nacionalista do Borges, ele foi nomeado diretor da Biblioteca Pública Nacional, que foi seu primeiro emprego e único emprego oficial, né, na sua vida. Saiu 9 anos depois, indignado com a inclinação fascista que estava tomando a Argentina, né? A Argentina de Perón, né? É importante nós contextualizarmos, né, essa fase. Perón, e ele era um crítico, né, polêmico de Perón, e o Perón, então, coloca Borges, né, na sua segunda ocupação, que foi de inspetor de conejos e pollos, né, de Buenos Aires, né? Ou seja, de diretor da Biblioteca Pública Nacional, Borges passa a ser inspetor de coelhos e frangos, galináceos, da capital Buenos Aires. Vejam, né, tamanha foi a perseguição. Qualquer situação atual é mera ficção, certo? No que se refere a essas questões, como Borges, então, tinha esse processo todo de cegueira, vocês podem se perguntar, mas como é que ele escrevia, né? Borges, a mãe, Dona Leonor, acompanhou ele, né, durante esse tempo todo de escrita e era quem escrevia, né, ou lia para Borges, e isso foi construindo também. Ela era uma mulher conservadora, uma argentina conservadora, né? Então esse espírito conservador dela também influenciou o Borges. E depois, mais tarde, com a sua esposa, então, que o acompanhou no final de sua vida, Maria Kodama, né, que efetivamente foi escrevendo para ele, né, os seus contos. Aos 50 anos, já havia perdido parcialmente a visão e, com o passar dos anos, a cegueira se fez completa e a mãe, como eu disse, escrevia aquilo que ele ditava. E o reconhecimento literário de Borges se solidificou em 1961, com a conquista do prêmio concedido pelo Congresso Internacional de Editores, que dividiu com nada mais nada menos com Samuel Beckett, né?
Ulisses, Joyce. Logo receberia também prêmios e títulos por parte dos governos da Itália, da França, Inglaterra e Espanha. Mas aí vocês me perguntam, mas por que Borges, então, latino-americano, contista reconhecido, não ganhou um prêmio Nobel, né, da Academia Sueca? Bem, acontece que na vida literária há esses flertes políticos, muitas vezes. E comentava com a professora Aline me corrija se eu estiver errado, mas o Borges inventou de se sentir acolhido por um adjetivo que o Pinochet, né, chamou, né, de elegante. Borges escrevia com elegância, era um homem elegante, né? E vocês vão ver depois um vídeo que nós vamos mostrar que ele sempre se via, toda vez que se via, né, que se olhava para Borges, ele estava de gravata, com a sua bengalinha, bem trajado, muito bem penteado, né? Então, em nenhum momento se vê essa situação de alguém que está no ultraje, mas Borges se sentiu acolhido por aquele adjetivo, por essa qualificação, né? E isso caiu nas graças, né, da crítica. E como a nossa América do Sul tinha 3/4, né, de regime ditatorial, né, de ditadores militares na década de 70, Borges, então, por uma questão de crítica, a Academia Sueca tirou, né, de ostentá-lo com um prêmio Nobel. Então, João, desculpa interromper a tua fala. Tu gostaria de passar o vídeo que tu comentaste agora? Por favor, tem o primeiro vídeo. O primeiro vídeo é aquele que ele conta da cegueira dele. Eu acho que é interessante. Da cegueira? Tá. Eu vou colocar aqui agora, então. Até que eu tempinho para eu tomar água também. Livros que, como ele mesmo disse, estavam tão perto e tão longe dele por causa de sua cegueira. Los muchos libros que están aquí, tan cerca y tan lejos de mí. Neste último bloco, nós vamos relembrar uma conversa de 85 em Buenos Aires com o grande poeta, escritor e ensaísta Jorge Luiz Borges. Borges me recebeu em sua biblioteca, repleta de livros que, como ele mesmo disse, estavam tão perto e tão longe dele por causa de sua cegueira. He perdido la vista, desgraciadamente. Si yo recuperara la vista, yo no saldría de esta casa. Yo me quedaría leyendo los muchos libros que están aquí, tan cerca y tan lejos de mí. Yo me quedaría leyendo. Pero ahora he perdido la vista y, bueno. Que ninguém rebaixe a lágrima ou reprove esta declaração de maestria de Deus, que com magnífica ironia me deu ao mesmo tempo os livros e a noite. Enciclopédias, atlas, o Oriente e o Ocidente, séculos, dinastias, símbolos, cosmos e cosmogonias brindam os muros, mas inutilmente. O senhor escrevia, Sí. o senhor reescrevia muitas vezes. Mucho, sí. Todo lo que yo he escrito, por descuidado que parezca, presupone siempre por lo menos media docena de borradores. Creo que ahora los borradores son mentales, ya que no puedo escribir. Y por eso he vuelto a las formas clásicas del verso, porque verso libre es difícil recordarlo. En cambio, un soneto, usted ya tiene, bueno, las rimas que ayudan a la memoria, como natural. Amanda, pode ir. Então, vocês viram ali que a biblioteca imensa, né, de Borges, né, é labiríntica, né, e isso é muito visível na literatura dele. Essa questão labiríntica e circular, essa questão de memória, né, de Borges, essa questão de releitura, né, de uma reescrita. Em 1944, com o nome de Ficciones, o Borges traz a recompilação dos contos, então, do livro El Jardín de Senderos que se bifurcam, e adiciona outros contos, e esses intitulados Artifícios, recebendo, então, um grande prêmio, né, aquele que nós falamos da Sociedade Argentina de Escritores. E Borges, então, morre em Genebra, aos 14 dias de junho de 1986, aos 86 anos.
É interessante que eu não sei se antes de nós começarmos a falar um pouco sobre a questão da obra, a estrutura de Ficciones, né, inferir que a prosa narrativa borgiana, ela se apresenta no decorrer dos anos como um objeto de admiração e de estudo, né, e isso absorve a atenção de numerosos críticos e estudiosos do complexo universo onde a filosofia e a teologia entram em cena. Borges discute muito o tempo e a eternidade. Né? A reflexão não alcança findá-los. Então ele perpassa por Zenão, Parmênides, Platão, Kant, Derrida, Heidegger e Nietzsche. Né? Isso é muito presente na obra de Borges, entre outros tantos que também são outrora nomeados. E essa preocupação está baseada em tentar propor a elucidação de questões que envolvem o ser e o tempo, a materialidade e a eternidade, o fim e a continuidade, culminando sempre em uma mistura profunda entre a teologia e a filosofia, entre Oriente e Ocidente, por mais que digam que Borges falava muito pouco em Deus, né? Até porque aquela questão toda da cegueira, enfim, né? Então eu acho que era algo meio Nietzsche, né? Ou seja, que ele tinha aquela questão meio não há assim, não tem registros de um ateísmo, mas existe uma certa negação, né, ao tempo que nega também fala, né, mas se fala não pode negar, enfim. E isso é algo que aparece também no primeiro conto, logo no primeiro conto da obra, né, João? Sim, no primeiro Quando conto. ele cria aquela ideia de criar um país, um planeta, de certa forma, a gente está desafiando as leis da física e também de Deus, né? De Deus. Como assim criar um planeta, o Kibar, né? Kibar, Bloch, né? O próprio Orbius Sirius, né? Sirius, acho que fala sobre isso, né? Na mesma obra. Enfim, então ele faz essa visitação desses filósofos, né? Que vão compor toda essa estrutura borgiana, dessa prosa borgiana. Vamos agora avançar para os livros da... Podemos, tu já falou um pouquinho sobre essa temática, né, que aparece, ele fala sobre o tempo, sobre o infinito. Eu queria que tu falasse um pouquinho também, tu comentaste sobre o labirinto, que é algo que está presente em todos os capítulos da obra. Como que funciona esse jogo, esse labirinto do real, do inventado, para os colegas, né, que depois vão acessar, que vão ler a obra? Como que ele apresenta esse, vamos dizer, conto ensaístico, em que ele mistura, ele faz a fusão do que é real, do que não é, ele traz elementos que estão presentes no nosso universo, autores, bibliotecas, e ao mesmo tempo ele cria algo que está por trás dessa narrativa. Como que funciona isso para nós? Então, né, nós temos que ter, assim, vamos fazer uma separação entre realismo fantástico, realismo mágico e realismo maravilhoso, né, dentro das teorias da literatura. Então, embora elas sejam utilizadas como sinônimos, né, essas categorias do realismo fantástico, do realismo mágico e maravilhoso não são equivalentes. Elas existem diversos debates e divergências por parte da crítica a respeito dessas denominações. De modo geral, o que a gente entende por realismo maravilhoso está vinculado a produções literárias aqui, né, latino-americanas, né? Então, que colhem o termo maravilhoso das cartas e testemunhos escritos pelos colonizadores no período das grandes navegações, e existe uma postura crítica de autores do realismo maravilhoso que pressupõem uma afirmação cultural dessa latino-americana, tomando a realidade ou o realismo como algo diretamente relacionado às invenções europeias de modernização e progresso, e aí a gente alavanca lá para as revoluções industriais, enfim, e que na América Latina se deram de maneira desigual, ou seja, a modernização modificou apenas a camada mais superficial da sociedade, deixando intacta algumas estruturas arcaicas de exploração e manutenção desses poderes coloniais. Então, assim, o realismo maravilhoso é uma alegoria dos múltiplos tempos, né, de uma realidade latino-americana. E quando a gente fala em realismo fantástico, realismo mágico, né, não se refere ao contexto ou a um movimento específico. Autores conhecidos nossos, né, como Hoffman ou Edgar Allan Poe, de conteúdo muito diferente entre si, costumeiramente são enquadrados nessa categoria. Tu tem como características desse realismo
de Borges, né? A mistura de elementos, personagens, cenários, situações, né? Como tu citaste aí, um país fictício, né? A própria biblioteca, né? Que ele cita tanto de Babel, né? E aí nós vamos ver lá em O Nome da Rosa, com Humberto Eco, da realidade cotidiana desses elementos, universos folclóricos, oníricos, né? Ou míticos. Há uma incorporação total desses elementos extraordinários e fantásticos. Tem um livro de Borges que ele faz a zoologia, né, a zoologia animal, e ele constrói animais, ele começa a delinear animais, né, que não existem no nosso cotidiano, mas que estão ali, que foram criados por ele, né, tipo hipoglífio, né, algo bem assim, diferente, né, que são fantásticos. E há uma naturalização dessa coexistência com a realidade objetiva do cotidiano, isso ele discute. Possíveis rompimentos com a linearidade, com o tempo linear, né, e com o princípio da causalidade. E isso é fruto lá daquela leitura de Russell, né, da filosofia de Russell, e que ele traz também com as filosofias gregas, né, agregadas a Platão, Aristóteles, né, e a própria problematização da racionalidade, né, essa questão do racional. Com o Borges, tu tem, para citarmos aqui, contextualizarmos, Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Julio Cortázar, Isabel Allende, fazem parte desses escritores que fazem esse realismo maravilhoso latino-americano. Muito obrigada, João. E já que tu, falando em realismo fantástico e também em intuições poéticas, né? Eu gostaria agora de passar a fala para a professora Aline, que ela comentasse um pouquinho para nós sobre o capítulo Pierre Menard, autor de Quixote. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né, na mesa da UERGS, participando, junto com os acadêmicos João, Amanda e com o professor Gilmar de Azevedo. Bom, Pierre Menard, então, se trata de um escritor francês que não sabe muito bem de onde veio este nome. Há especulações que possa ser realmente francês, ou então de alguém que seja colombiano. Há essas especulações. O cerne desse conto é justamente o paradoxo da criação literária, da relação entre leitor e autor, da especulação do que seria autoria, o que significa isso, qual seria o papel real do leitor dentro da criação do autor, se há realmente um autor ou se há, na verdade, uma autoria compartilhada, e dentro disso o leitor participaria a partir das suas leituras e das referências que traz através do tempo, que cada leitor traz cada vez mais referências em uma inter-relação entre leitores e leituras através do tempo, e por isso que as obras literárias não são esquecidas, né? Bom, então, pode passar o slide, por favor? Sim. Quais seriam as linhas gerais desse conto? Então, a autoria ou a falta dela, ou várias delas, essa relação falei, e com o tradutor também, que é uma espécie de leitor e também escritor, porque ele precisa, ao mesmo tempo, trazer a essência do texto para as pessoas e atualizá-lo. Por exemplo, uma palestra que assisti outro dia sobre a tradução do Quixote pelo Hernani Só, que ele estava explicando sobre o uso da palavra esperto, que em espanhol esperto é inteligente, culto. Já no contexto brasileiro é um significado pejorativo, de malandro, enfim. Então, é preciso procurar as palavras de acordo com a língua, de acordo com o contexto, a cultura, para, ao mesmo tempo, manter a essência e também atualizar o texto. Então, o tradutor é um leitor e, ao mesmo tempo, autor também. Então, pode ser que esse conto também esteja tratando da tradução, além da leitura. O papel do leitor, do autor e dos leitores precursores e das obras também que antecedem, por exemplo, já que vai falar de Dom Quixote, esse conto,
a obra Dom Quixote, como as novelas de cavalaria, como as novelas satíricas também, de humor, né, que o humor veio antes. O Rabelais, por exemplo, é uma referência para Cervantes, e que, por exemplo, muitos críticos de Dom Quixote tratam dessa relação entre Rabelais e Miguel de Cervantes na instauração do romance moderno, humorístico, né, do humor, a ressignificação do texto literário, sua recepção, quando Borges fala sobre essa questão com Pierre Menard, como Pierre Menard pretendia, então, reescrever e, ao mesmo tempo, copiar Dom Quixote, não mudar nada, nenhuma linha. Por exemplo, de colocar o personagem em um contexto mais moderno, que ele era contra o personagem Pierre Menard. E, por fim, Menard e o Quixote, e Dom Quixote, esta relação. Pode passar, por favor. Bom, então, a autoria, ou várias, ou falta dela. Borges inicia o conto enumerando as características da obra de Pierre Menard, que seria sua obra visível, a obra efetiva do autor, o que ele escreveu, e outra que é uma subterrânea, que se trata desta leitura de Dom Quixote, esta leitura, ao mesmo tempo uma tradução. Então, ele cita vários escritores aqui, por exemplo, simbolista em espanhol seria um sinônimo de modernista, não simbolismo, como temos aqui, sentido de simbolista. Então, ele citou que o Pierre Menard teria simbolismo, modernismo na sua obra. Também a questão do estudo do vocabulário poético, dos conceitos que aparecem nas obras de autores clássicos e filósofos como Descartes, Leibniz e outros ingleses também, porque Borges estudou muito a literatura inglesa e, inclusive, ministrou aulas sobre. Tem uma obra muito famosa de literatura inglesa, então autores ingleses vão aparecer muitas vezes em seus contos. Sim, não é à toa que ele gostou da leitura do Cervantes, Dom Quixote, em inglês, né? Ele falou que estranhou quando ele fez a leitura em espanhol. Exatamente, e era uma língua materna dele, tinha uma avó inglesa, Sim. o pai inglês, falava-se muito mais inglês do que espanhol em sua casa, né? E há muito a questão aqui da literatura francesa, que ele cita que Pierre Menard fez um exame das leis métricas essenciais da prosa francesa. Então, aqui a gente vê uma busca por uma linguagem que seja universal, ocidental, justamente para trazer a essência do Quixote na sua reescrita, nessa tentativa. E Quevedo também, que Borges lia muito, inclusive ele compara com Cervantes, que Quevedo seria bom página por página, e o Dom Quixote, Miguel Cervantes, no caso, seria bom no todo, no enredo. Isso ele cita também. Bom, então ali seria essa obra visível que ele cita, ele enumera durante umas 2 páginas. Bom, e essa relação entre autor, leitor e tradutor, ele descreve todo o método que o Pierre Menard deseja usar. Se ele fica em dúvida, será que eu devo encarnar Miguel de Cervantes ou devo escrever o Quixote a partir da minha perspectiva? Então, aí ele está se referindo à leitura. Quando ele diz que a escrita de Pierre Menard, do Dom Quixote, será muito mais rica, embora ele não tenha mudado nada, nenhuma linha. Justamente ele está se referindo a todas as referências de outros leitores de Dom Quixote que vieram antes dele. Porque, claro, nós vamos ler o mesmo Dom Quixote agora que os primeiros leitores lá no século XVI, século XVI, parece, isso mesmo. 17, 17, 16, isso, 1600. Exatamente. Aqueles primeiros leitores não leram da mesma forma que estamos lendo agora, porque muitas referências, muitas leituras, interpretações que tem hoje não tinham naquela época e nem teria como haver, né? Por exemplo, uma leitura que hoje é muito vigente, Don Quixote, essa leitura mais simbolista, leitura que é idealista, que é ligada a Miguel de Unamuno. Por que essa leitura surgiu? Devido todo o advento no século XIX, do início do capitalismo,
de vários conceitos que antes não existiam, na época contemporânea que o Quixote foi publicado, que hoje tem. Então, é uma leitura diferente, traz todos esses referenciais. Por isso que é um Dom Quixote reescrito, de alguma maneira, e ao mesmo tempo igual. Aqui é a leitura. Mas o mais engraçado é que na minha leitura, né, desse capítulo, me parece que o momento do livro, ele para reescrever o Quixote de Cervantes, ele cria uma espécie de método, como se ele pudesse reviver aquele momento, né, para escrever o Quixote do Cervantes. Exatamente, é o mesmo Quixote, porém, ao mesmo tempo, depois ele afirma, ele coloca, por exemplo, na minha edição que eu tenho aqui, na página 535, ele diz, coloca duas passagens exatamente igual a de Menard e a do Quixote, são exatamente iguais e confirma, mas a de Menard é mais rica. Por quê? Porque ele traz todo esse referencial de leitores posteriores à publicação, leitores do século XIX e do século XX. E aqui também eu trago o itinerário, então, das leituras de Borges, essas idas e vindas ao texto borgiano e essas estranhezas que ele teve com a obra, que a princípio ele não gostava do romance, achava que era uma história patética, uma história que não teria muito a trazer, sendo de um fidalgo que sonhava em ser cavaleiro, suas desventuras, enfim. Aí, ainda na infância, ele tenta escrever um conto baseado em Dom Quixote. Depois ele faz uma análise crítica em 1926, publicado depois em El Tamanho de Minha Esperança e antes na revista Proa, exercício de análises, que se centrava mais no vocabulário, na estrutura. Mais adiante, então, continua esta análise. Só pode subir um pouquinho, por favor. Isso mesmo. Indagação de la Palavra, publicada em 2 partes na revista Síntese, e ainda continua esta parte da estrutura. Então, no início da carreira, ele realmente não gostava muito da obra, estranhava. Acredito que porque ele lia muito a primeira parte. Depois ele vai para a segunda parte, e esta é justamente a que ele vai reler mais e vai centrar a sua análise em Pierre Menard, que acontece, então, a partir da década de 40. Quando a segunda parte vai tratar dessa questão da construção, da narrativa, da interação dos leitores em Miguel de Cervantes também. Tem os duques que inventam as aventuras para Dom Quixote, e esta parte que interessa a Borges. Porque aí os leitores também fazem a ficção junto com o protagonista e junto com o escritor e com os diversos narradores que há na obra. Então, eles também são contagiados, Exatamente, aí aparece o falso autor, e aparece o tradutor árabe também, que vai traduzir para o espanhol. O autor, que é árabe, aliás, Sidi Hamed, né? Que aí será traduzido para o espanhol, que é na primeira parte ainda, na segunda parte é toda a construção. Pode passar, por favor. Então, o conto traz essas duas perspectivas, do narrador, do narrador, do leitor, né, que assume esse papel de autoria também, e do tradutor, que é leitor, e também uma espécie de coautor. E essa questão da recepção, até vou ler rapidamente aqui a parte onde ele se refere à recepção de Dom Quixote. Outro resumo de seus livros parasitários que situam a Cristo em um boulevard, a Hamlet em Canterbury, me parece, e a Don Quixote em Wall Street. Como todo homem de buen gusto, Menard abominável a esses carnavales inúteis. Então, aqui a gente já pode ter uma ideia do que Borges tinha da recepção que se fazia das obras, essa questão como direi, assim, adaptar demasiado o personagem, que, por exemplo, é lá do século XVII, para um contexto moderno, como se fosse a mesma coisa, e não é. Sim. Isso é uma crítica, inclusive, às leituras românticas, simbolistas,
E nós tivemos muito essa leitura no Brasil de Dom Quixote também. E aí Borges faz essa crítica que também não é tanto assim, não é tanto assim. Pode passar, então. Bom, acredito que Pierre Menard seria essa questão, então, a discussão da história literária, da obra, da função do leitor, que muitas vezes foi negligenciada, né, na história literária, o papel do leitor, e se prestou muita atenção só no contexto e no autor, no contexto histórico no autor, e não no papel do leitor. E aí Borges traz isso de volta, tanto que a sua leitura é diferente, é única. Por quê? Porque muitas vezes ou se tratou dos aspectos só estruturais e formais de Dom Quixote, ou do contexto. E aí o Carlos Fuentes faz uma comparação muito interessante com o Machado de Assis, do século XIX, no livro Machado de La Mancha, em que ele compara, olha, Machado de Assis foi, no Brasil, o autor que nós, hispano-americanos, só tivemos no século XX, que foi Borges. Verdade. Que Machado de Assis trabalhou essa questão da leitura, do relacionamento com o leitor, do narrador, diálogo entre narrador e leitor, em Brás Cubas, por exemplo, Quincas Borba. Mas, claro, Borges foi muito além disso, ao tratar da questão da autoria, ao trazer esse paradoxo que é reescrever a obra e, ao mesmo tempo, deixá-la exatamente igual. Até se fala que a obra do Cervantes, Dom Quixote, foi a obra inaugural do romance moderno, né? E a gente pode considerar, então, essa obra do Borges como uma inauguração desse estilo, esse conto, né, ensaístico também, nesse sentido. Exatamente. Porque Bakhtin já diz que por que Dom Quixote também inaugura o romance moderno? Porque ele traz as figuras do bufão, do bobo, que questionam a realidade e fazem uma fantasia, uma ficção dessa realidade. Isso que mesmo. Justamente Pierre Menard está aí no livro Ficciones, porque discute essa mistura também entre ficção e realidade. O leitor que também participa da criação dessa ficção, como os duques fizeram também. E essa questão eu trago na minha tese, que foi orientada pelo professor Rubem Daniel Castiglione, que era o Grupo Quixote. E uma curiosidade, só para terminar. Borges esteve presente em um dos eventos que o Grupo Quixote de Porto Alegre promoveu, que eles o convidaram na década de 60. E ele esteve presente em Porto Alegre, o Grupo Quixote. Que coisa boa, imagina. Professora, muito obrigada pela sua participação. E agora eu quero passar a fala novamente para o João, tá? E eu gostaria de saber quais são os questionamentos, né, borgianos, nós vamos dizer assim, que surgem após a leitura da obra Ficções, João. Então, né, só para retornarmos um pouquinho, o próprio esqueleto do livro Ficções, né, então tu tem ali o Jardim de Veredas que se bifurcam, tem Tlon, Ukbar, Orbis Tertius, né, um nome difícil, caramba, daqui a pouquinho eu explico, né, Pierre Menard, que foi o autor de Quixote, foi dela, né, exemplarmente comentado aqui pela professora Aline, As Ruínas Circulares, A Loteria em Babilônia, Exame da Obra de Herbert Quine, A Biblioteca de Babel, O Jardim de Veredas que se bifurcam, que é o que dá o título ao primeiro capítulo desse livro. Depois tu tem Artifícios, que tem Funes, o Memorioso, A Forma da Espada, Tema do Traidor e do Herói, A Morte e a Bússola, O Milagre Secreto, Três Versões de Judas, O Fim, A Seita da Fênix e o Sul. E todos esses contos discutem estas questões borgianas, né? Por exemplo, se nós pegarmos Tlon, Ukbar e Orbis Tertius, né? Que onde temos um grupo de pessoas que criam um país e um planeta imaginário e insere, né, verbete sobre o tema numa enciclopédia de prestígio, como se fosse a britânica, né? E editando essa enciclopédia inteira sobre o planeta, com estudos sobre a geografia, sobre a história, sobre a sua teologia, a literatura. Cria todo esse contexto, né? E é um ótimo pretexto que Borges tem, justamente, para contar-nos as peripécias, né, dos autores anônimos.
esses fatos que são entrelaçados, que misturando personagens como contemporâneos dele, Bioy Casares, Alfonso Reis, e falar de uma curiosa língua metafísica, né? O Kubar é um país de uma localização incerta, de fronteiras imprecisas, na Ásia Central. Tron é um planeta e Orbis Tertius onde as nações são arraigadamente idealistas, onde essa metafísica, que é discutida lá naqueles filósofos, né, é um dos pilares da literatura fantástica. Então, ali tu vê justamente um fino humor, lendo este conto, tu vê um fino humor de Borges sobre os americanos, né? Aquela questão toda do magnata que escarnece a modéstia de um projeto de criação de um país imaginário e propõe a concepção de um planeta inteiro, né? E também um humor direcionado aos ingleses, né? A saborosa crítica, né? Direta às ideologias do século XX, né? Que soa como uma música num conto tão sutil e tão inteligente, né? Isso justamente daí tu começa, mas será que somos criaturas que são sonhadas aqui, né, nesse momento, ou alguém sonha por nós? Será que somos sujeitos ou assujeitados, né? Será que em algum momento alguém define que eu devo ser assim, né, e por questões ideológicas eu serei assim? Dentro deste primeiro capítulo, então, também a gente discute um pouquinho da Biblioteca de Babel, que justamente nesse conto o leitor é o sujeito mais livre do mundo, né? Como decretou o Nelson Rodrigues. É uma narrativa curta, com qualquer outro nome. O fato é que a Biblioteca de Babel, de Borges, é um exercício supremo da tua imaginação, né? A biblioteca é um universo, e se não é infinita, a questão é irrelevante para isso, já que os seus limites são inacessíveis ao homem. Aí vocês vão me dizer, poxa, mas espera aí, essa Biblioteca de Babel não é aquela biblioteca lá que tem no livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa? Sim, inclusive, né? O personagem aquele que é Jorge, né, de Burgos, que é o monge, que, se não me engano, é o que causa toda é o monge assassino, né? Que coloca veneno nas folhas dos livros, as pessoas vão folheando, enfim. Ali é citada essa questão toda, que a gente discute às vezes, mas Humberto Eco utilizou Borges como exemplo, enfim, né, porque o Jorge de Burgos era cego, Borges, cego, né? Então é uma homenagem a Jorge Luiz Borges. E as citações da obra de Borges são evidentes e se espalham por entre as páginas. O livro perdido que é reencontrado, o livro infinito, essas perguntas, a biblioteca, o labirinto, o espelho, a cegueira, né? Jorge é um ortodoxo fanático que anuncia a vinda do anticristo, e isso é uma antítese, na verdade, uma inversão irônica da imagem de Borges, porque ele, sendo um autor pós-moderno, manipula magistralmente essa multiplicidade das leituras. Porém, quando Humberto Eco é questionado acerca desse personagem, ele simplesmente confessa. Todos me perguntam, né, por que meu Jorge, pelo nome, evoca Borges, e por que Borges é tão perverso, porque o personagem é muito perverso. E o nosso Borges não tinha nada de perverso, né? Mas eu não sei. Eu queria um cego como guardião de uma biblioteca, e a biblioteca mais cego só pode dar Borges, né? Ou seja, fez uma conta simples. Mas quando coloquei Jorge na biblioteca, ainda não sabia que ele era um assassino, e ele fez tudo sozinho, por assim dizer. Então, assim, sugere-se que Eco fez várias referências a Borges, né? Inclusive tem no livro, né, que diz assim, quem viu o Zahir verá quando verá uma rosa, o Zahir é a sombra da rosa e o rasgo do velo. Isso aí, se vocês olharem no livro que é Zahir, um conto que é Zahir, do Borges, vocês vão ver que tem toda uma estrutura narrativa de uma questão mítica, né? E que se encontra lá na obra de Eco, né? Que tem uma explicação medieval também para o nome da rosa, que o nome da rosa, digamos assim, na etimologia medieval quer dizer, né, aquele que denota o poder infinito das palavras. Seria como se algo como se linguagem é poder, né, agora. Enfim. Já no capítulo 2, ali tu tens, já para essas discussões, tu toma o conto Funes, o Memorioso, que é uma fantasia a respeito de um homem que, após um acidente, ganha a capacidade de lembrar-se de tudo.
né? Então, mais que uma memória idética, trata-se de uma capacidade de se lembrar de todos os detalhes e posições, né? A roseira que vem enquanto eu... Agora, por exemplo, essa imagem que eu estou vendo, né, dessa tela repleta de colegas que estão nos assistindo, né, das diferenças que eu posso ver de um objeto agora e esse objeto, mesmo objeto daqui a pouco. Esse objeto vai mudar daqui a pouco. As pessoas podem até continuar, mas dependendo da continuidade da postagem, esse tempo linear ele vai deixar de existir porque vai entrar uma outra colocação temporal. Então, Borges também discutia isso, né? E à primeira vista, né, nos surpreende mostrar que essa memória perfeita de Funes, o memorioso, né, é incapaz de raciocinar. Nossa, ele é memorioso, mas é incapaz de raciocinar. Sim, isso acontece porque, tendo Funes o registro de todos os pormenores, de qualquer objeto, em qualquer instante, ele é incapaz de ver nesses objetos qualquer constância. Se nós olharmos de novo para esse exemplo da tela, a tela está a todo momento mudando aqui no computador, né? Ou entra alguém, ou sai alguém, ou é um comentário que é postado, né? E isso aí são as modificações, e essas modificações desse tempo, que se é linear ou não, Borges discute isso no conto do Funes. Se vocês... Pegando o exemplo mais simples, ao ver um cachorro e olhando para ele, né? Segundos depois, tantas coisas modificaram, aquela posição já não é a mesma, né? São questões metafísicas, questões de tempo que são discutidas. Então, essa questão da não generalização que Borges fala, né? Que não devemos generalizar tudo, levar tudo ao pé da letra. As coisas modificam, e isso é aquele discurso lá do grego, né? Ou seja, quando tu entras no rio, né? Essa água não será a mesma, ela não vai te banhar duas vezes, né? A filosofia grega, eu acho que é Parmênides ou agora não recordo. Bom, enfim, né? A pergunta que faz, né? O tempo é uma ilusão. E se esse tempo é uma ilusão, né? O que vai acontecer já aconteceu. Mas se os objetos estão parados, eles não estão parados, né? Essa questão da física quântica também é discutida ali, né? De repente, não sei se deve ter sim lido em algum momento, né? Einstein, né? Para fazer essas discussões. Acredito que sim, porque ele traz essas discussões no livro dele. E aí vocês podem me perguntar se Borges é um autor difícil e é uma leitura difícil. A Amanda até fez essa pergunta, mas ler ficções é uma leitura difícil, é uma leitura labiríntica, é um convite a entrar em um labirinto. E aí você tem uma escolha que ele coloca em um conto, onde ele apresenta dois reis. E aí, para um rei, ele temporalmente, né, o rei adentra um labirinto, todo fechado, onde ele vai ter que circular várias vezes para tentar achar a saída. E a outro rei, ele apresenta um deserto. E aí o rei diz: este é o meu labirinto. Ou seja, nós temos duas posições de labirinto, duas concepções de labirinto, uma fechada, circular, e a outra também aberta, sem paredes, mas que também vai se constituir numa circularidade, porque daí eu não tenho pontos que me conduzam aonde eu quero chegar. Então, essa leitura difícil de Borges, mas intensa, né, e que nos convida a pensar, né, e que daí tu podes escolher se tu queres começar, por exemplo, ficções. Se tu começar por Tronc Bar, tu vai dizer assim: poxa, não entendi nada quando chegar na metade. Mas se tu fores um pouco mais atento, né, se tu chegares um pouco mais à frente, se manter fiel à leitura, né, tu vai dizer: nossa, esse cara é excepcional, como ele já discutia coisas que hoje nós discutimos, coisas que os filmes da Marvel estão discutindo, né, são discutidas por Borges. É um exercício constante da imaginação, né, João? Sim. Tem que fazer esse pacto para iniciar a leitura. É bem assim, né? E quando ele fala o mundo segundo Borges, né? O mundo é talvez um esboço rudimentar, é o Deus menino, e esse ele discute, né? Principalmente na questão da cegueira. E aí eu vou pedir, Amanda, para que tu coloques aquele... A continuação? Essa continuação, eu acho que é dentro daquele final, dentro do vídeo, tem uma continuação onde ele fala sobre a morte.
de cores, costuma dizer Borges, mas a luz lhe foi negada desde cedo. Descendente de homens cegos há 5 gerações, Borges explica agora como viveu a perda das formas e das cores. Uno de los primeros colores que uno pierde es el negro. Es decir, usted pierde la oscuridad y pierde el rojo también. De modo que yo ahora vivo en el centro de una indefinida neblina luminosa, pero no estoy nunca en la oscuridad. En este momento esa neblina es, y yo no sé si azulado, grisáceo, verdosa, demasiado vaga, pero luminosa. Y he tenido que acostumbrarme a eso. Por ejemplo, yo cierro los ojos y estoy rodeado de luz, pero sin formas, desde luego. Ahora veo vagamente luces. Por ejemplo, hacia allá hay una luz, bueno, está en la ventana y veo mi mano que se mueve, veo movimientos, pero no cosas, y rostros desde luego no, y letras menos. Es más bien incómodo, pero si es gradual no es trágico. Ahora, la ceguera brusca ha de ser terrible, pero si poco a poco las cosas se alejan, se desdibujan, ¿no? Si el devient plus vague, no es tan terrible. Y en mi caso, la ceguera, y yo empecé a perder la vista desde el momento en que empecé a ver. Ha sido un proceso que toda mi vida. Pero ya el 55 yo ya no podía leer. Y ahora tengo que dictar. Si yo tuviera dinero tendría un secretario. Un secretario es muy caro. Yo no puedo costar un secretario. ¿Usted nunca se quedó desesperado por causa de la ceguera? No, como fue un proceso lento. Quiero decir que no hubo un momento patético. Ahora, si una persona pierde la vista de golpe, puede incluso pensar en el suicidio. ¿Usted ha pensado en suicidio? Muchas, cuando era joven, sí. Pero cuando uno es joven a uno le gusta. Bueno, cuando uno es joven uno quiere ser el príncipe Hamlet, o Byron, o Edgar Allan Poe, Baudelaire, o qué no. Ahora no, ahora busco la serenidad y la encuentro. Veneza, ponto de encontro do Oriente e do Ocidente. Na prosa de Borges, o crepúsculo de Veneza, espelho da serenidade que o escritor diz ter encontrado. Gibbon observa que a independência da antiga República de Veneza foi declarada pela espada e pode ser justificada pela pluma. Pascal escreve que os rios são caminhos que andam. Os canais de Veneza são os caminhos por onde andam as enlutadas gôndolas que têm algo de enlutados violinos e que também lembram a música porque são melodiosas. Alguma vez escrevi em um prólogo: Veneza de cristal e crepúsculo. Crepúsculo e Veneza, para mim, são duas palavras quase sinônimas. Mas nosso crepúsculo perdeu a luz e teme a noite, enquanto o de Veneza é um crepúsculo delicado e eterno, sem antes nem depois. Borges e a Argentina. É isso aí. Por favor, Amanda. Então, vocês viram que para ele era muito tranquilo, né? Então, esse processo da cegueira, por ser genética, por ser, ela conduziu, né, a um entendimento também, né, com todo esse arcabouço de leituras que ele tinha, para que pudesse dar definições novas e utilizá-las, né, em seus contos. E, de repente, fazendo esses apontamentos, a gente vê uma leitura kantiana ali, né, justamente na questão metafísica, que postula o caráter nihilista, né, do mesmo, a morte, esvaziamento total, do instante, e a sucessão de não modo linear, né, mas realiza-se na infinidade temporal. Então, eu vejo que, para Borges, essa questão da morte, principalmente, era uma questão que
extrapolava o atemporal, né? Morrer era algo dentro de uma naturalidade, mas que seria atemporal, porque algo permanecia com certeza, e as suas obras permanecerem, e aí a atemporalidade borgiana, né, de suas obras permanecerem e estarem sendo discutidas até agora. Borges não morreu, né? Estamos discutindo ele, né? Estamos trazendo ele novamente. Então, essa atemporalidade da física. Vamos em frente. Então... Como encerramento, tu gostaria de passar o outro vídeo agora? Pode ser, então. Eu acho que é aquele do Abu Janra, né? Mestre Abu Janra. Isso. Né? 20 anos de teatro e alucinação. Até que um dia vendeu tudo e regressou a seu rio de infância e às árvores de sua aldeia natal. Foi vencido o artista pelo cansaço e pelo horror de ser tantos reis assassinados, tantos amantes que agonizam. Finalmente, liberto das ilusões mitológicas e vozes latinas de seus textos, era preciso agora ser alguém. Antes ou depois de morrer, não se sabe. Postou-se diante de Deus e disse: eu, que tantos homens fui em vão, quero ser alguém. Eu quero ser eu. E a voz solene de Deus lhe respondeu: nem eu mesmo sou eu. Eu sonhei um mundo como tu, Senhor Shakespeare, como tu sonhaste em tua obra, e entre as formas de meu sonho estás tu, que é como eu, és muitos e ninguém. Por que você escolheu esse vídeo, João? Eu acho que essa discussão, principalmente, né, que a gente traz entre Deus, né, essa escolha, né, muitas vezes, e aquilo que nós falávamos sobre assujeitamento, quem sou eu neste mundo, né? Essas perguntas, quem sou eu? Qual é o sentido, né, da minha vida aqui, né? Para onde vou depois, né? Essas questões borgianas, essas questões físicas, essas questões religiosas até, quando a gente fala de assujeitamento, essas questões sociais também que a gente tem que trazer para a discussão, né? A partir do momento que Borges coloca que Deus mesmo se desconhece, né? Deus mesmo se desconhece em sua literatura, né? E isso é justamente aquele traço de Nietzsche que ele traz, né? Quando ele se coloca, a gente pode trazer também a discussão do Uberman, né? Do super-homem de Nietzsche, né? Para esse campo, né, para discutir com Borges. Então, esse vídeo, ele justamente quer dizer assim, te coloca no teu lugar e reconhece quem tu és, e não deixa que te assujeite, não deixa que te coloque em rótulos, não deixem que te marquem como ser alguém. Essa é a ideia, mesmo que seja difícil, ou seja, a leitura difícil, um autor difícil, mas, e aí fica o meu convite, né, leiam Borges, tenham essa experiência, né, de entrar nesse labirinto, dispam-se, tem que ir despido, né, tem que ir despido para poder encontrar algo novo, né, que vai contrastar com a tua realidade, né. Seria isso. Inclusive, era a pergunta que eu queria fazer como fechamento para vocês dois, antes de abrir um tempinho para o pessoal que está nos acompanhando fazer perguntas. Qual a reflexão, né, vocês deixariam, vamos dizer assim, a principal abordagem para as pessoas que ainda vão iniciar a leitura, ficções? Professora, quer? Bom, eu acho que um caminho que dá para pode se escolher o caminho que quiser percorrer, né? Claro que até o João estava falando antes que considera o primeiro conto que abre o Ficções mais difícil pela questão que traz muitas teorias políticas,
filosóficas, como o materialismo dialético, como a questão do nazismo, do antissemitismo, essa questão da identidade, da nacionalidade, da ficção da realidade, né? Então, talvez, eu recomendaria, depende que eu acho que seria mais, assim, mais fácil de percorrer, pode ser começar pelo meio, pela Biblioteca de Babel, por exemplo, que aí nos traz o mito bíblico da tentativa do homem chegar a Deus pela Torre de Babel, e aí o Borges traz no lugar a Biblioteca de Babel, pela questão de alcançar Deus pela sabedoria, assim eu entendo, de alcançar essa sabedoria que é infinita, pela leitura dos livros, que para entender o livro A, há que se ler o B, e para se entender o B, há que ler o C, ou seja, o insondável ou a divindade morta, como diz Nietzsche, né? É possuidor da sabedoria infinita, porque criou o universo, o planeta, e para alcançar essa sabedoria há de se ler infinitamente ou se abrir para outras culturas. E aí, nesse ponto, se pode entender o primeiro conto, o porquê dessa negação dessa identidade que se deseja que seja estática, como o nazismo prega, o fascismo prega, que seja uma identidade pura, uma raça pura, que não existe, nunca existiu. As pessoas sempre se misturaram, e sempre misturaram culturas e aprenderam umas com as outras, nos momentos ruins e bons também da humanidade, né? Inclusive nas guerras também, as culturas se misturaram, para o bem ou para o mal, né? Então, eu recomendaria começar pela Biblioteca de Babel, que a Biblioteca de Babel explica um pouco do que é o primeiro conto da invenção do planeta Tlon, por exemplo. Ou a Loteria da Babilônia, também. Uhum. Eu indicaria, claro que, na verdade, para me preparar, né, eu tive que ler todos, né? Então, então isso é interessante, mas assim, daí tem contos. Borges traz uma ficção policial, né? Que é lá no Artifícios, que é A Morte e a Bússola. Quem gosta já de um clima mais policial, né, daquela literatura policial, ele traz, né? E o protagonista dessa história é o Eric Lohand, né? Que tem interpretações intelectuais, é bem Edgar Allan Poe, né? Tem referências de Edgar Allan Poe nesse conto, né? Então, A Morte e a Bússola. E também o milagre, tu falaste, professora, em questão que é discutida, né? Também essas questões nazistas, do nazismo, enfim, né? Tem o conto ali que é eu anotei aqui, né? Que o milagre secreto, né? Que é a questão que se discute, né? Que o personagem, o Jaromir Vladik, né? É preso em Praga pela Gestapo, né? Então, ele é um conto mais que tem tempo, tem forma, tem limite. A gente encontra aqueles requisitos da teoria literária nele bem presentes, né? E em que a medida do tempo é linear, ou às vezes é cíclico, é limitado, é infinito, um instante é indivisível e pode compreender. Então, quem gosta de uma literatura mais formal, né, mas que tem, digamos assim, traços dessas literaturas fantásticas, né, e que puxa um pouquinho, eu tenho uma pegada Paulo Coelho em algum momento ali, né? Eu acho que Paulo Coelho leu Borges, né? Eu acredito que deve ter lido. Deve ter lido Borges, né? Então tem algo Paulo Coelho. Eu acho que Paulo Coelho teve a pegada, né, de Borges. Então quem gosta de literatura desde que se faça essa discussão metafísica, né, o Milagre Secreto é a indicação. E novamente, né, é o autor que a gente tem que ter fé, tem que ter fé, né? E tu pode fazer uma leitura, superficial destes contos, né? Rápida, superficial, rasa, né? Escavada, né? Ou escavar mais ela, justamente infinitamente, porque vai ser infinita, tu vai conseguir tirar várias e várias inferências, né, das leituras borgianas, né, e justamente porque tu tem uma sofisticação, uma erudição que ele conduz, né, tu não vais encontrar nada de termos chulos ali, muito pelo contrário, tu vai encontrar uma erudição, algo sofisticado, que na maioria dos textos ali, justamente, são textos que tu tem essa erudição em grande parte.
São infinitos questionamentos, né, a respeito. Agora eu vou abrir, nós estamos quase encerrando o encontro de hoje. Eu vou abrir aqui o chat, ou quem preferir pode usar o microfone. Se alguém tiver alguma pergunta para a professora Aline ou para o João, pode ficar à vontade. Este é o momento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O professor Gilmar tá administrando aqui a conversa. Eu acho que questionamento não há. Ficaram sem perguntas, só agradecimentos, diz a Stephanie. Eu estava dando uma olhadinha agora. Não, realmente, se uma palavra poderia adjetivar esse momento, é estonteante. Pelo cabedal de informações, pelas reflexões, pelas incursões em uma obra tão complexa, tão sensível, né, e tão prudentemente questionável ao ser humano, está sendo um encontro maravilhoso. Lá nas ruínas circulares, Borges, o personagem escreve, diz, reflete sobre o único aluno que teve, né, e que ele gostaria que os alunos vivessem uma contradição razoável. Uma vez um professor que tive me disse: Gilmar, surpreenda-me. E eu fiquei um mês pensando em como surpreender o meu professor. E a minha felicidade nesse momento é a surpresa que vocês estão me dando. Vocês estão me surpreendendo. Então, essa contradição razoável borgiana, ela está se concretizando aqui, né? Eu queria falar um pouquinho, de forma geral, Amanda, posso? Claro. Eu separei algumas coisas aqui do Borges. Vou confessar aquilo que já foi dito e eu acho que é a grande verdade. É difícil ler Borges. É complicado. É complexo. Tem que concordar. Uhum. Isso. Pensemos num homem que já herdou, como disse a Aline, e o João também ratificou, uma biblioteca, uma super biblioteca com milhares de livros. Um menino que teve como sua primeira língua a inglesa e adentrou ao mundo surpreendente da literatura inglesa. A nossa colega Ana Corsi que o diga, né? Leu os grandes autores, era obcecado por enciclopédias. Então, ele tinha um conhecimento enciclopédico, mas, ao mesmo tempo, um ser que se preocupava com a explicação de um homem, de um ser que está no mundo, vivendo um tempo, e um tempo muito diferente. Esse livro é de 1944, não podemos esquecer de que nós passamos por uma terrível guerra de 1939 a 1945, e que a grande preocupação naquele momento era versar sobre o Holocausto, era tentar explicar as razões, por que tanta crueldade, por que a banalidade do mal naquele momento se estabelecia, e nós temos então contos que refletem sobre a metafísica, o tempo, sobre seres que, a partir dele, reconhecem de forma bem honesta a fragilidade e as limitações do ser humano, mas que nos coloca a partir de si como narrador e como personagem nas reflexões do nosso próprio destino. Nós nos enxergamos na narrativa de Borges, porque nós somos seres infinitos e, como tais, buscamos sempre respostas. E as respostas não são próximas, não são limitadoras.
elas são infinitas e eternas. Quando ele fala sobre o amigo Boy Casares, ele cita algo assim que eu achei fantástico: delírios do racional. O Karl Mannheim, alemão, já elogiava o conhecimento como um instrumento capaz de refletir sobre a existência humana de forma racional. Mas aí entra o realismo mágico, o realismo fantástico, maravilhoso. Então, há tudo através de um delírio. São explicações inexplicáveis. São concretudes abstratas. São relatos que constroem através de uma série de temáticas inconclusas sempre, e repetitivas na maioria das vezes, mas uma boa repetição que foge à falta de coesão, né? Que nos envolvem numa filosofia tão profunda, num niilismo tão inquestionável, porque um homem estudioso, com grande conhecimento como ele, de repente começa a perder paulatinamente a visão, e em tenra idade de um intelectual fica cego, já não tem mais o contato com as cores, mas tem todo o conhecimento que adquiriu em toda a sua vida, né? Esses labirintos, esses espelhos, se configuram em grandes bibliotecas internas, e mesmo o cego, ele consegue ditar para algumas pessoas, e isso se transforma em grandes textos, que refletem sobre a fluidez do ser humano num mundo tão inexplicável, né? Então, lá no poema autorreferencial, o Borges e eu, lá em 1960, acho que ele resume tudo isso, quando ele diz: eu vivo, eu deixo-me viver, para que Borges, que é este outro, possa urdir a sua literatura, e essa literatura justifica-lhe. A Aline fez uma comparação que o Carlos Fuentes faz entre Borges e Machado de Assis, ambos com, e, claro, vidas diferentes, mas sedentos de leitura. Sedentos de leitura. Só a leitura pode, de forma concreta e inevitavelmente honesta, construir um ser humano tão genial como Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges. E agora que falasse sobre isso, professor Gilmar, teve uma pergunta ali que é interessante sobre as diferenças, a desavença entre Ernesto Sábano e Jorge Luiz Borges, e agora puxando o gancho com Machado de Assis, que Machado de Assis e Jorge Luiz Borges eram muito parecidos nessa questão de não querer se prender a uma identidade nacional, local, de não querer localismos. E Ernesto Sábano justamente discordava de Borges nesse ponto, inclusive teve uma polêmica sobre a Copa na Argentina, entre os dois, que Borges afirmava, mas como que um grupo de jogadores de futebol podem representar um autor, representar um povo, né? E dizer que isso é identidade. E Ernesto Sábano dizia, mas a questão é que o homem precisa se sentir acolhido por uma nação, precisa se sentir parte, ter sentimento de pertencimento. Então, essa era a principal polêmica entre os dois escritores latino-americanos ali, Ernesto Sábano e Jorge Luiz Borges, a questão da identidade. Sim. Que Borges, desde criança, não tinha essa identidade local, ele sempre foi cosmopolita, a família era cosmopolita, então ele dizia, ser argentino é uma fatalidade, Ernesto Sábano discordava. Há muitas correntes que refletem sobre isso e discordam da literatura local, da cor local, porque o texto é universalista, ele tem múltiplas facetas, ele pode ler segundo o que ele diz e aquilo que não está dito, e aí envolve, inclusive, o contexto do próprio leitor, né? Mas nós estamos a 8 minutos do final, só para terminar, queria dizer que este encontro, como toda a literatura borgiana, pode ser explicado exatamente naquele conto que a Aline indicou como um iniciador de alguém que está adentrando a ficções do Borges, né? Porque é uma grande biblioteca. A literatura, o texto, e esse encontro, na verdade, se configura como uma grande biblioteca. E escreve, portanto, lá
no Ficciones, lá na Biblioteca de Babel. Abre aspas. A biblioteca é uma esfera cujo centro cabal é qualquer hexágono, cuja circunferência é inacessível. Fecha aspas. Depois ele continua. 1. A biblioteca é tão imensa que toda redução de origem humana resulta infinitesimal. Outro. Cada exemplar é único, insubstituível, mas, como a biblioteca é total, há sempre várias centenas de milhares de facsímiles imperfeitos. E ele termina aí dizendo: a biblioteca é ilimitada e periódica. Ela é tão periódica que nós estamos hoje, dia 22 de setembro, discutindo a sua obra, num momento tão distante da sua vida e da sua morte. Então, o que resta é o texto, o que resta é a obra, o que resta é a arte. E é por ela que nós vivemos, sentimos, nos doemos e vemos algo que foi tolhido, infelizmente, desse grande escritor, né? E só para terminar, então, e quando ele fala muito no sonhar ativo, o sonhar acordado, a vida é um sonho, mas tem que se viver intensamente esse sonho. Aquele conto que fecha o livro, conto surpreendente, O Sul, quando o personagem Juan, no final, está naquela clínica, mas mentalmente segurando aquela adaga, porque ele vê naquele senhor que atirou a adaga, naquele galpão em que 3 estavam o desafiando, porque ali ele podia viver os velhos tempos tradicionais do gaúcho, que tudo resolve na ponta da faca, né? Ele escapa dessa luta brutal de um homem contra um homem contra outros homens, e busca na cultura e no conhecimento a sua saída. Então ele diz lá no final que ele podia ter escolhido qualquer morte, mas a morte que ele escolheu é a morte sonhada. E, para mim, a morte sonhada, ela só é um sonho bom se ela for construída com arte, conhecimento e literatura. Não podia terminar isso sem dizer que nós estamos num curso de letras na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, recebendo a professora doutora Aline, surpreendentemente ouvindo os nossos queridos João e Amanda e tantos outros acadêmicos que estão aí, né, nesse ambiente virtual. Um prazer inenarrável, mas se eu fosse um bom escritor, eu tentaria narrar esse encontro, porque foi maravilhoso. Obrigado, muito agradecido. Então, estamos encerrando. Mais uma vez, eu agradeço ao professor Gilmar pelo convite, à professora Aline e ao colega João, aos nossos colegas do curso de letras que estão nos acompanhando, e a outras pessoas também que não fazem parte da UEGS, mas encontraram um tempinho para poder acompanhar esse debate sobre a obra do Borges. E lembrando que esse encontro ele ocorre toda terça-feira, no dia 6. De novo, nós nos encontramos aqui para conversar sobre literatura latino-americana. E, mais uma vez, muito obrigada a todos e uma excelente noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Agora que terminou, né? A gente pode... O pessoal aqui agradecendo, ó, todo mundo comentando, muito bom, parabéns. Que coisa boa. Deixa eu dar uma olhadinha de novo. Bem feliz. Eu também. Que bom. Foi bem gratificante. Bem bom. Foi ótimo mesmo. Ótimo. Eu acho o que a senhora acha, o que o senhor acha, e Amanda, o que tu achas também? A figura do Borges, ele era praticamente um personagem, né? Praticamente um personagem.
Sim. Que ele criou, né, dele mesmo, sugerindo alguém fora do mundo, né? Porque para ter tantas ideias, né? Tantas ideias assim, todo esse contexto... Bom, no livro de Areia, né? Ele se encontra com ele mesmo. Velho e jovem, né? Porque parece-me que era uma fuga de um cotidiano que é pautado no começo, meio e fim, né? E aquilo para ele era muito pacificante, né? Então ele tinha que sair assim, ele tinha que tipo, sei lá, eu acho que inventar essas situações, né? Recorrer ao realismo fantástico, maravilhoso, era uma válvula de escape, né? Para tantas situações que aconteceram. Eu acredito que sim, fazer uma análise subjetiva, né, do que ele escreveu. O Edson comentou aqui que estava tão bom que ele ficou com vontade de ficar escutando mais um pouquinho. Que bom. Coisa boa. Que ótimo. No livro da Areia tem aquele conto, O Congresso do Mundo, né? Congresso do Mundo. Onde um grande investigador da língua humana tenta, depois do Códex, encontrar uma língua que fosse universal. E conclui que não há essa língua. E ela só vai passar a existir mesmo quando os seres humanos se transformarem em pó. Então, o que fica é o universo, né? O que fica é o universo. E eu concordo, João, plenamente. E o grande personagem da vasta obra de Jorge Luiz Borges é ele mesmo. Ele mesmo, que vai se reconfigurando a cada momento. Principalmente nos temas recorrentes, né? Principalmente em solidão e morte. Na metafísica, nos espelhos, nos labirintos. Aí quando ele mata o Martim Fierro, ele mata também aquela identidade local dele. Ele se recusa a ser restrito só a ser argentino, né? Me parece. No conto O Fim, né? Que lindo esse conto, porque aquele gaiteiro era um negro. E quando o pai pergunta, tem algum cliente? O filho responde, não, porque o negro não era cliente. Nossa. Ele não era nada, ele não era ninguém. Mas aquele negro teve um filho assassinado. E estava ali exatamente para se vingar do Martim Fierro. E acaba matando o Martim Fierro. Quer dizer, isso é uma simbologia, uma alegoria da morte, da brutalidade. A morte da violência. A morte daquele conservadorismo que tudo se resolve na adaga. E se formos seguir essa lógica de a morte do autor e o nascimento do leitor, a vida só pode nascer com a arte. E foi isso que ele fez a vida toda. Sim, maravilhoso. Acho que ele escreveu, não criei personagens, né? Tudo que eu escrevo é autobiográfico. E ele, porém, não expresso minhas emoções diretamente não expresso diretamente, mas por meio de fábulas e símbolos, né? Essa questão toda simbólica dele. Nunca fiz confissões também, porque ele ligava tanto a confissões de escrevê-las e colocá-las em prosa, como também essa questão de ligar. Eu acho interessante, né? Quando tu liga o termo confissões, tem todo um sentido arraigado, né? Tem toda uma questão de sentidos ali que também vão te ligar ao catolicismo, a questão de Deus, né? Enfim, que ele era, digamos assim, avesso, né? Mas cada página que ele escreve, então, tem uma origem e uma emoção dele. Sim. E é essa emoção que ele coloca, então, como autor, como personagem, né? O Edson falou ali sobre o livro, né? Quer falar um pouquinho, Edson? A literatura através do cinema, realismo, magia e a arte da adaptação, do Robert Stallman. É um livro, assim, eu tô lendo ele, né, por causa do mestrado, né, mas é muito bom. Ele fala também de Don Quixote e também da questão da literatura, né, a questão do cinema, e ele aborda um pouco essa questão, muito bom, né, só que é um livro muito difícil de encontrar. Eu consegui, ele foi o último exemplar, eu consegui na biblioteca, na livraria da UFMG, porque um tio meu que mora lá em BH foi pessoalmente, mas não acha, agora não sei, mas quando eu comprei não achava nem para comprar pela internet. Então, é um livro bem difícil, né? Então, estou lendo ele, mas é bem bacana o livro. Sim, sim. No Paraná, por exemplo, eu sou paranaense, né? Professor da rede estadual e mestrando, né?
Então, por isso que quando a gente escuta isso, fala da ficção, essa parte aí de literatura, é fascinante. Principalmente, a gente faz os relatos aqui para trabalhar com os alunos, né, na parte do ensino médio e os cursos, né, cursinhos pré-vestibular, é muito bacana. Então, a gente fica fantástico. Quando fala literatura, então, melhor ainda. Que bom, Edson, que bom. Esteja dos nossos encontros aí, Edson. É sempre bem-vindo. A próxima fala vai ser sobre Chão em Chamas, do Juan Rulfo. São 17 contos maravilhosos. Bacana. Esses com uma temática mais pautada, mais direta, né? Sobre o encontro do ser humano com ele mesmo, mas de forma mais localizada e localista, né? Sim. Daqui a pouco, quer dizer, já está começando no canal da Secretaria Municipal de Cultura, que é coordenada pelo professor Sérgio Gonzaga, um encontro com uma professora da PUC sobre a obra, deixa eu ver aqui, a professora Janaína Baladão de Aguiar, e vai falar sobre a Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Já está começando lá. Então, seria muito interessante falar. Eu vou colocar aqui no chat para ter o link. Vamos lá. Eu acho que eu recebi por e-mail esse convite para ver. Sim. É muito bom. Tá, deixa eu... Aqui... Manda, viu, Gilmar? Daí manda para os próximos encontros o convite no e-mail, fazendo um favor. Sim. Ainda bem. A Amanda está aí, já ouviu, né, Amanda? Enviar a programação completa. Vou deixar o meu e-mail ali, que mesmo que eu pedi a certificação, Uhum. é o e-mail da secretaria, né, o institucional daqui. Sim. Que bom. Vamos nos encontrar outras vezes, então. Então tá, minha gente. Muito agradecido, um abraço a todos. Obrigado. Vamos em frente. Foi ótimo. Obrigada. Amanda, obrigado, Aline. Obrigado, João. Obrigada. Obrigada, João, Amanda, professor Gilmar. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço vocês aí pela nossa. Parceria, né? Aprendemos muito, né? Olha, foi uma para mim uma aula, né? Professora Aline, muito obrigado. Professor Gilmar, ali no final, terminou com chave de ouro, né? E a Amanda, né? Vamos continuar essa leitura, por que não criarmos um clube de leitura, né? Verdade. Jorge Luis Borges, né? Como estamos no ano do centenário do Paulo Freire, somos seres aprendentes. Isso. E não podemos perder essa perspectiva nunca, jamais, né? É o centenário de Paulo Freire e comemoração do centenário de Clarice, né? Clarice Lispector, sim. Que vai entrar lá no segundo ciclo, né? Semestre que vem. Clarice, Guimarães Rosa, João Baldeiro, alguns brasileiros, né? Beleza. Então tá. Muito bom. Prazer em ter. Obrigada, tchau. Tchau. Então. Vou encerrar a gravação. Até mais. Tchau. Até mais.